Reenquadrado de Eden, It's an Endless World, volumes 1 a 4. A new age of reason, brain treason to trick the mind. What good is searching if nothing's there to find? We arrive at this place of no return, my brothers, only to discover that our minds have led us away so far from the paper trail. Pois bem, estamos aqui começando mais uma temporada do Reenquadrado. Muito bom, muito bom. Maravilha, sempre uma satisfação, sempre parece o começo de uma relação nova, um novo reenquadrado. Desse você tá especialmente satisfeito. É uma nova jornada. Mas antes das introduções, eu sou o Estranho, estou aqui com O Iso, Luke. E o Judeu Ateu. Exatamente. O Reenquadrado, para quem não conhece, tá vindo aqui pela primeira vez, é o nosso clube de leitura do Ao Quadrado. O objetivo é sempre pegar alguma obra longa e ler de 4 em 4 volumes, depende do tamanho da obra, mas normalmente de 4 em 4, como é o caso desse episódio. E nessa temporada a gente vai ler Eden, It's an Endless World, lançado no Brasil pela editora JBC. Quando eu falei do volume do 1 ao 4, é o volume do 1 ao 4 japonês. No Brasil é dos volumes 1 e 2, porque é um compilado de 2 volumes em 1. Perfeito. E é isso, vamos ler Eden do começo ao fim, de 4 em 4 volumes aqui, começando neste programa, veja bem. Maravilha, muito satisfeito. Muito satisfeito. A gente sempre gosta de dar um panorama sobre o que as pessoas aqui conheciam dessa obra, para justamente tentar justificar porque que a gente tá falando dela e tal. Iso, você já tinha lido alguma coisa de Eden antes? Não, eu ia falar, eu ouvi falar, mas o ouvi falar era especificamente aquele mangá que o judeu tá sempre falando? Era ouvir falar pela grande osmose cultural, ou porque não, é porque eu tô num círculo em que todo mundo recomenda. Não, na minha cabeça era aquele mangá que o judeu quer que eu leia. Não que eu leia, porque que quer que geral leia, que ele recomenda mais amplamente. Não teve episódio disso, você tem que ler Eden. Que especificamente eu peço por um reenquadrado há muito tempo, né? Exato, a gente vai chegar lá. Luke, você já tinha lido um pouquinho? Eu tinha lido o primeiro capítulo algum tempo atrás, mas assim... É meio volume aí, né? Eu não lembrava de nada. Foi como se eu tivesse lido pela primeira vez. O que eu conhecia de Eden era que era um daqueles mangás seinen que todo mundo fala quando desce um pouquinho de Vagabond, Vinland Saga, etc. Era um daqueles Koto no Hakor principais. Junto, sei lá, Bokurano, Blame, essas coisas. Tava nessa leva de mangá seinen que pessoas recomendam. Tipo um abaixo de Tent Century Boys e Berserk, né? Tipo, é uma camada abaixo. Ele teve o seu momento de reconhecimento, Eden, na história de publicação no Brasil, principalmente. Ele teve um primeiro lançamento pela Panini que foi cancelado, e aí muitos anos depois teve um relançamento pela JBC. Eu tenho alguns volumes desses. Eu não comprei todos, mas eu tenho aqui. Nunca tinha lido, só tava acumulando poeira até agora. Ah, muito bem, colocou pra uso. A minha história vai na linha de também ter comprado o Eden, eu tinha ouvido falar, mas eu só quando eu comprei eu resolvi ler, porque eu gostava do Hiroki Endo, autor de também Arounder Meguro, que é um mangá de MMA muito legal. Excelente, adoro Arounder Meguro. E eu li quando saiu pela JBC, eu fui lendo conforme ia saindo, então... Aliás, eu acho que eu acumulei e li tudo de uma tacada só, pouco depois de chegar ao último. Mas eu já tinha lido antes e agora tô relendo pra esse programa. Mas quem tá relendo mais uma 9ª vez pro programa... Inclusive, logo antes desse programa... o dono do lobby pra esse programa acontecer há anos. Há anos mesmo. É judeu ateu. Pior que eu não me considero tipo, um absoluto fã de Eden. Eu vou ter críticas, inclusive, não nesse programa, talvez, mas mais pra frente. Mas eu sempre achei que era um bom mangá da gente fazer o clube de leitura. Então eu sempre tava fazendo lobby por Eden e nunca chegava até uma hora que finalmente cederam pra mim. Mas, apesar de eu ter dito que eu não sou um grande fã, sei lá, eu acho que no processo de tentar convencer vocês eu acabei virando. Eu amo Eden. Ele é em algum nível, tipo, sei lá, é difícil falar isso pro mangá que foi até publicado aqui já, mas ele é em algum nível uma gema perdida pra mim. Não tanta gente leu quanto deveria, talvez. É uma vaga impressão que eu tenho, sabe? Apesar de quando a gente anunciou, muita gente veio comentar que tava muito satisfeita, muita gente veio comentar que finalmente vai poder ler, né? Tipo, ter um motivo pra ler.
leu, que é excelente, é isso que a gente quer dos ouvintes. Muita gente vai reler também nos comentários. E quando você tem, eu também tenho a coleção completa física. Quando você tem uma coleção física, é muito. Você acaba relendo com mais facilidades. E é um dos mangás que. Sempre que eu não tenho muita certeza que eu quero ler, eu releio o Eden. E, tipo, na minha vida eu reli muitas vezes mesmo. E eu sempre me surpreendo pela qualidade dele, toda vez. Se eu tenho algum conhecimento novo, eu vou reler esse mangá, tipo, parece que esse conhecimento novo que eu tenho tava dentro dele. Tipo, dessa vez, por exemplo, eu acho que eu reli com um conhecimento político um pouquinho mais aprofundado. O mangá me recompensou por isso, parece, sabe? É uma excelente obra pra você reler durante sua vida. Muito bem, muito bem. E ele é um bom mangá pra ler também, pela primeira vez, que é o que muita gente pode estar fazendo aqui, né? Então vamos atender os dois públicos. Quem estiver relendo com uma nova visão, quem estiver lendo pela primeira vez, e a gente vai falar aos poucos aqui de 4 em 4 volumes. E eu acho que Eden em específico, Judeu, que você comentou que você fazia o lobby pra cá, e eu acho que de todos os programas do Ao Quadrado, o Reenquadrado é o único que faz sentido a gente falar de Eden. Porque a gente vai ter esses 4 volumes aqui, vão ter basicamente 2 momentos grandes, né, da história, um que seria quase que um prólogo, e aí essa segunda passagem, e assim, o spoiler que dá pra dar pra todo mundo é que vai mudar pra caramba. Toda vez é uma coisa diferente. Então cada programa a gente vai falar de coisas muito diferentes entre si. Não dá pra falar do mangá inteiro em uma hora, não dá. Exato, a gente ia deixar alguma coisa de lado. Então a melhor forma é ler aos poucos mesmo e ir falando aos poucos. Porque tem muita coisa pra falar, né? A gente vamos começar aqui, então, a jornada de Eden, começando justamente por esse começo, né? De mundo semi-pós-apocalíptico, de doença, de vírus devastador que matou boa parte da população, povo isolado, crianças morando, um menino e uma menina morando numa ilha, uma clara analogia ao título. Ele tem esse prólogo que você mencionou, que é quase um one shot, né? Ele funciona perfeitamente isolado, né? Eu não sei se vocês concordam ou não, mas pra mim... ele poderia ter lançado só esse um capítulo como um one shot, é uma historinha da hora, sabe? É divertidinho, é uma boa história. Eu diria que é muito mais que divertidinho. Eu acho um excelente one shot. Sim, e bem completo, né? Porque eu queria começar justamente por isso, pelo cenário, né? Pelo setting da história. O que vocês acharam sobre como ele vendeu esse mundo, né? Tanto o drama principal, como a tecnologia. Muita gente pode dizer que ele é um sci-fi, mas ele talvez seja um sci-fi meio low sci-fi, assim, mais leve. O que você, Iso, começando por você, o que você achou desse cenário que ele tá apresentando aqui no começo? Quero observar, segunda vez ao quadrado pós-Covid, que eu tenho que vir aqui falar sobre um vírus que devastou a humanidade. Esse assunto tá rodando mais aqui no Ao Quadrado, desde que ele começou a rodar as conversas fora do Ao Quadrado. Eu gostei do cenário, eu sou refém, eu gosto desses assuntos, eu gosto tanto de assunto vírus, vacina, medicina, genética, quanto do assunto robô, cyberpunk, ciborgue, o que é um humano, o que é inteligência artificial, e me fez uma mistura legal dos dois que não são excludentes, mas que não são misturados com tanta frequência quanto podiam ser nessas imaginações. Sim. Eu também, obviamente, quando eu reli esse mangá, eu reli pela primeira vez desde o Covid, e também me veio, obviamente, à cabeça. Eu achei curioso que o mangá tem uma abordagem para esse pós-apocalíptico, que é um pós-apocalíptico bem light, sabe? Ele quase que tá fazendo uma pequena desconstrução na ideia de que, não, você acha que vai vir um vírus e o mundo vai acabar, vai ser um pós-apocalíptico zumbi. E, morreu uma galera, mas, a vida continua, sabe? Sim, isso foi o elemento mais fascinante dessa história pra mim. Foi contra o que eu tava, esperando de Eden. E contra o que o mangá apresenta de cara, assim. Ele engana um pouquinho, né? E nos primeiros 3, assim, quando tá colocando aquele menino com robô e tudo mais, parece que tá num pós-apocalíptico mais normal. Aí depois você percebe que não, a gente tá vivendo numa sociedade diferente, mas ainda é uma sociedade, sabe? Ainda existe um mundo. É quase um anti-apocalipse. O vírus cheio, matou muita gente, mudou muita coisa, mas é civilização ainda. As instituições estão lá, tem gente sendo escrota, e os 2 personagens do primeiro capítulo que estão vivendo em extremo isolamento como uma resposta às mudanças do vírus, mais do que
porque sumiu a sociedade. Sim. Né? E é um pós... é um pós-evento cataclísmico de fato, porque É um pós-tragédia. A organização da sociedade mudou completamente. Tipo, é de fato outro cenário com aquele grupo basicamente controlando a parte que a gente vê do mundo, pelo menos. Eu não sei se o planeta inteiro. E não é como se o vírus não tivesse afetado. Tipo, tá todo mundo ali com pós-Covid, né? Você vê na rua ali todo mundo com. Avançou a tecnologia cibótica por causa disso e tudo mais, né? Você vê os efeitos na sociedade. Eu queria só. Porque eu só comentei do Covid especificamente, porque relendo esse mangá depois que a gente passou pela experiência de uma pandemia, eu vejo nele o intuito de fazer esse negócio. Não, você acha que ia mudar tudo, né? Mas não muda. Mas depois de passar por isso de verdade, eu pensei, não, mas na verdade você mudou muito mais do que ia mudar de fato, sabe? Tipo, a gente passou por uma pandemia e não teve nenhum desses avanços aí que você tá contando, mas... não. É que esse vírus... vezes mais. É claro, bem mais que o Covid, mas... É claro. Mas acho que ele manteve a base, que é... Não vai acabar o mundo, mas vai deixar muita gente mais escrota. O mundo não acaba, mas ele se reconfigura, né? Novas forças atuam, novas dinâmicas surgem, que na verdade são velhas dinâmicas que só ressurgem, né? Meio que a gente se reduz um pouquinho mais à barbárie depois de um evento cataclístico. Mas acho que a maior relação de ler isso no pós-Covid é ver a constante menção ao World Health Organization, ao WHO, que é uma relação da qual eu nunca pensei um minuto da minha vida antes do Covid, e agora eu vejo um mangá de 97 em que ela é organizada e que ela é mencionada o tempo todo. Como, olha como eles são importantes em termos de pandemia, eu pensei, caralho, olha só. E até nesse sentido da Organização de Saúde Mundial, né? Tipo, como um papel importante, reflete tão bem na realidade nesse sentido pra mim, porque, sei lá, se o Covid tivesse matado tanto quanto o vírus desse mangá matou, você meio que poderia ver meio que a ONU tomando um papel maior no mundo, que nem tomou em Eden, sabe? Em Eden é até mais complexo, né? Nem a ONU, é a Propater, né? Tipo, tem umas brigas por essas organizações mundiais. Esse mangá é tão politicamente coerente pra mim, realista. Aliás, puxando do que você falou, acho que o que mais eu gostei no mundo de Eden, que me chamou a atenção de cara e me chamou a atenção constantemente, é que é um mangá sobre um cenário mundial. Não quer acontecer essa tragédia no mundo, vamos olhar os japoneses, ou vamos olhar os americanos, não é? Todas as organizações são mundiais. As forças de resistências tem gente de todos os países também. Ele avança a parte que é o futurístico aqui do Eden, ele vai muito além de só ter máquina da hora. Ele avança muita coisa nessa sociedade, né? Então, ter máquinas da hora é um ponto, ter avanços científicos de saúde, sabe, é relevante também nesse mundo de eles conseguirem manipular melhor o vírus, de conseguir fazer uma cura, etc. E a evolução de um globalismo ali, né? Um possível dar a entender que houve uma grande integração entre os povos por algum motivo, né? Não sabemos se por causa do vírus ou anterior a ele, mas é uma história de fato global, né? O moleque, né, depois do prólogo, o menino lá, o Elijah, ele tá andando no Peru. Sim. E contra um japonês, um sueco, sei lá, que é o general lá, não lembro. Eu não lembro a nacionalidade dele também, não. Não lembro. Mas enfim, contra uma galera de várias etnias ali. Sim. Eu acho que é um mangá... Não, mangá não. Talvez seja a obra de ficção que mais lida com o fato desses esses eventos serem mundiais que eu já vi, assim, de qualquer coisa. Eu concordo com você, é uma obra absurdamente global, internacional mesmo, e é tão fascinante como isso, acidentalmente ou não, cria a tão desejada, né, a tão implicada representatividade que tipo, é tão pedida, né, tipo... Eu ainda estou reservando o julgamento de certa forma para ver como o mangá vai continuar tratando certas etnias, certas nacionalidades,
eu acho que a gente tem que esperar pra ver. Mas só do mangá ter se disposto a fazer isso já é tipo, único. Eu nunca vi outro mangá fazer a esse nível. Sim. Ué, personagens latinos e negros presentes nesse mangá, só porque ele é uma obra que acontece globalmente, sabe? É interessante que a gente tanto se fala sobre globalização e tal, e é interessante pra mim que essa obra reflete um mundo contemporâneo que é pouco retratado, talvez, no final das contas. Sim. Se a gente puder voltar, só a gente acabou falando bem abrangentemente, mas se a gente puder só voltar pra esse começo, que vocês têm 100% de razão, que ele meio que engana, né? Ele dá a entender que não, esses são os últimos 2 sobreviventes, né? Essa é a história que você vai acompanhar, né? Ele planta essa semente com muitas analogias bíblicas em muitos e muitos momentos. Sim. E até curioso porque dá a impressão de um Adão e Eva meio que nas entrelinhas, mas soa muito mais como um pós-dilúvio, na verdade, de ter que lidar com a devastação. Não é como se, tipo, a gente somos as únicas 2 crianças que nasceram aqui e a gente cresceu sem ninguém. Não, tem toda uma história pregressa pra repovoar o mundo ali, né? Então é um pouco diferente. Mas aí a gente é apresentado, enfim, né? A gente é apresentado nesse começo ao Enoa, ou Enoia, depende inclusive Enoa, Noa, dilúvio. Sim. Enoa e a Hannah, e tem também o Lane, que é o cara que tá tomando conta deles, e o Querubim. Nesse começo desses personagens. Vamos começar a falar um pouquinho desse mini núcleo que apresenta pra gente. Como que foi pra você, Luke, esses personagens? Qual que te chamou mais atenção? O que você gostou nele? Nenhum específico, assim, enquanto o personagem me chamou atenção mais do que o resto, mas eu achei, o contexto bem interessante, até a forma que a história é narrada, que ela vai indo e voltando nesse primeiro capítulo em relação ao passado logo direto, em relação aos pais da criança ali e tudo mais, e da história deles. O que me chamou muita atenção mesmo foi o que o velho lá, que eu já esqueci o nome. Lane. Ele é tipo um personagem LGBT, e o mangá tratou isso de um jeito que eu não pensava que eu ia ver um mangá tratando, sei lá, em 2023. E é de 97. E é só uma parte da história dele, que não é tudo da história dele. E é importante, mas não é nada. Mas não é. E até a forma que os diálogos são feitos, sabe? A forma que se fala disso, eu fiquei genuinamente surpreso. E sim. O mangá tá trabalhando disso assim. Você comentou isso comigo anteriormente, Luke. Realmente. Você esquece que esse mangá foi feito realmente em 97, né? Essa representatividade LGBT aí específico, por exemplo, é tão natural. É o tipo de coisa que a galera olharia hoje em dia e fala, não, assim que tem que ser feito. Woke. É woke. É muito woke. Sim. E eu acho que isso exemplifica muito bem justamente uma característica que eu gosto muito em Eden, que é a escrita de diálogos, né, desse mangá, porque as conversas, elas soam muito naturais o tempo todo, e ao mesmo tempo, justamente por serem naturais, a gente acaba ficando de fora de muitos detalhes que a gente é obrigado a captar nas entrelinhas, né, das motivações de personagens, por exemplo. Não tem ninguém fazendo um mega discurso de porque as minhas motivações são essas. Não, tem um cara que ele dá uma pista que aquele cara poderia causar merda, o cara causa merda e você entende 100% por que ele causou merda. Assim, eu concordo quanto a isso, mas isso não é um problema, é só algo que o mangá faz que os personagens não falam nesse sentido sobre as motivações deles, mas eles adoram fazer um discurso sobre a visão de sociedade deles. Isso sim. Mas a guerra acontece por causa disso, mas isso aconteceu porque a humanidade é assim, a humanidade é daquele jeito, e é toda hora. E não é um problema, porque eu acho interessante os pontos de vista que são apresentados, mas é notável o quanto tem várias falas que poderiam, sei lá, ser parte de um artigo sobre visão de mundo. Assim. Dá pra defender que é pelo contexto deles, né? Eles estão justamente num momento de eclosão social ali, de tem uma galera morrendo, pelo menos nesse prólogo, tem a galera morrendo lá fora e a gente aqui dentro. Mesmo quando aconteceu o Covid, todo o papo que eu tinha era sobre o Covid, não tinha nenhuma outra conversa, era impressionante. Sei. Eu gosto muito da rápida criação de mundo que ele tem logo nesse começo. Pra mim, uma das minhas cenas, talvez do mangá
mangá inteiro favoritas é logo no começo, quando a Hana tá, tipo, caçando comida ali e ela encontra o cadáver. E ela fala, que bonito, e aí essa cena horrível desse monte de insetos saindo. Maravilhoso, maravilhoso. A prontidão que ele, tipo, ok, é isso que acontece com esse vírus, depois a gente vai ver acontecendo com mais gradualmente com o professor deles ali. É setado maravilhosamente pra mim. E é um vírus bem bolado pra poética desse mundo, né? Sobre como a pessoa vai se tornando só uma casca vazia, basicamente, né? É isso. Você vai petrificando e vai derretendo seu interior e você deixa só uma casca vazia pra trás. E isso se reflete na evolução da doença, como foi o caso do Lane, ou justamente ter que ter evoluído os implantes cibernéticos para as pessoas que sobreviveram à doença. Perfeito. Nessa primeira parte ainda, né, a gente tem então o Enoa e a Hana com o Querubim, que eles estão morando nessa ilha. O Lane escondeu deles que tinha um mundo lá fora, né, basicamente. Dava a impressão que só eles estavam ali, só que aí chega a galera de fora e na galera de fora tá o Morris, né, o pai do Enoa. Eu não lembro o nome dele porque ele nunca mais vai aparecer de novo. E aí tem toda aquela cena da invasão com o Querubim atacando e o Querubim matando o próprio pai, e tem toda uma intercalação, né, entre o flashback, o presente. Como que foi essa narrativa pra você, Júlio? Você que é um grande fã, você gosta dessa contação de história aí? É bom. Eu gosto mesmo, relendo dessa vez, eu gostei muito da interrelação dos personagens mesmo. Então, você lê isso aqui já sabendo que o Lane... Lane não, né? Como é que é o nome do personagem? O Enoa? Não, o professor deles... Lane. O Lane, ele é gay, você vê, tipo, todas as nuances das conversas e tudo mais. E sei lá, é só fascinante meio que o drama pesado que tá sendo colocado em cima de todo mundo ali, né? Inimaginável pra mim. Sei lá, um bom twistzinho também. Você curte esses flashbacks indo e voltando. É mais interessante mesmo quando volta pra Hana e pro Enoia, pra mim. Sim, mas eu gosto como a construção de contexto foi feita. Como o Luke falou no começo, tipo, se você pensar como um one shot, tipo, é um one shot excelente. Porque de plantar lá no começo você viu meus pais dançarem, né? Deles dançando, e aí lá na frente traz exatamente a cena pela qual eles se lembram. Uhum. Bom, a gente tem então essa introdução e acaba ela 20 anos depois. E é meio que, ok, agora vamos brincar de mundo futurístico de verdade, né? Não mais esse Éden isolado aqui dessas duas crianças vivendo o pequeno paraíso deles, que, né, até falam que o paraíso foi destruído, né? E aí a gente passa a acompanhar... True pós-apocalipse agora. Exato, o Elaia com o Querubim, que é o robô que ele reviveram, andando ali pelo Peru, né? Essa é a impressão que dá, né? Eu acho isso foi muito legal, tipo, vocês comentaram da globalização, isso foi pra mim um detalhe, porque eu demorei muito pra entender onde eles estavam, só tem algum momento que eles mencionam de passagem, acho que é a cordilheira, eu pensei, é aí que eles estão. Até algum momento que eles falam que vão pra Machu Picchu. Sim, basicamente foi isso que eu Sim, não tinha a mínima ideia de onde era que você passava a história. E eu gosto que tem o primeiro capítulo dele na selva, eu acho que os 2 primeiros capítulos dele vivendo ali sozinho, é uma boa construção de mundo, uma evolução da construção de mundo, né? E de personagem também, né? Meio que construindo essa inocência dele, né? Ele na dúvida se matar o pássaro ou não, né? Os filhotes ali. Tem matar e decidir, e aí, tomo conta, levo junto, deixo aí. Tem alguns mini dilemas ali também. E um detalhe que eu acho muito interessante sobre, tipo, essa pequena construção de mundo, né? Tem todo o detalhe da devastação, os corpos espalhados, isso ele estabelece muito bem. Mas o detalhe dos animais estarem diferentes, sabe? O cachorro ser um cachorro estranho, né? Tipo, parece que é a mutação do cachorro. É a próxima evolução da natureza dos cachorros. Os pássaros são os pássaros estranhíssimos também, né? Então é meio que, tipo, a evolução tá acontecendo aí. Estão mudando ainda as coisas. Eu achei muito legal. É interessante como o mangá também consegue meio que ir pro macro e micro o tempo todo, sabe? Uma hora eles estão conversando ali sobre essas agências globais e tudo mais, e brigas entre facções, e ainda assim ele tem tempo pra contar umas cenas tão pequenas. Eu adoro a cena dele tentando pegar o
o coco na. sim. Ele sendo mordido por formiga e caindo e não sei o que. O coco quebra quando ele tenta atirar no coco. Bom demais. É uma boa construção. Só que aí tem esse mini comecinho, e aí a gente já pula pra. Não, beleza, agora esse aqui é o mangá, né? Que é o pessoal. Tiro. Que é mangá de tiro. Que aí vem o pessoal da Nômade, e aí a gente começa aos poucos, eu até quero puxar isso antes da gente falar desses personagens, mas a gente começa a entender um pouquinho essa dinâmica de mundo, né, Judeu? Você comentou que tem e aí agora a gente vai ter que decidir aqui qual vai ser a pronúncia da organização. Propater. Propater. Por algum motivo a minha mente lê Propatir, embora não faça sentido pela escrita. Pela Assim, escrita não faz. Privatir. Propatir. E como que vocês liam? Propater. Eu li Propatir também. Ok. Então, beleza, não fiquei sozinho nisso. Mas é Propater. Propater faz mais sentido, né? A ideia é que explica meio por cima, né? O que vocês entenderam? Vocês que estão lendo pela primeira vez, o que vocês entenderam que é exatamente essa organização? Sei lá, teve alguém que aproveitou o caos causado pelo vírus e tomou controle pra meio que resolver as coisas e falou, agora é a gente que tá dominando. O que você acha que... Você tem alguma opinião sobre se é confuso demais o que a Propater é? Se importa? Eu não sei se é confuso demais, mas eu de fato não... Porque eu também não assimilei direito o que aconteceu, mas eu também não sei se o quanto era pra eu ter entendido, mas eu também não me importo, porque eu só assumi que foi uma organização que aproveitou o cenário e tomou controle. E quem sabe eu vou ver mais detalhes de como isso aconteceu, mas também, até esse momento da leitura, eu não fazia questão. Eu entendi o resultado. Eu confesso que eu não entendi direito o quadro da Propater. Eu entendi que eles eram os antagonistas. Eu não quero usar a palavra vilão porque certo Não e errado ainda parece. tá muito ambíguo nesse pós-apocalipse. Simplesmente que os nômades não são nem um pouco santos, sim. Uhum. Mas eu entendi que eles são uma organização antagonista e que com o tempo eu ia entender exatamente qual é a deles. Sim. Eu presumo que se eu reler esses 4 volumes com muito mais calma e com muito mais atenção a alguns detalhes, eu monto uma ideia melhor na minha cabeça já nesses volumes, mas nessa primeira leitura não ficou muito claro pra mim também. Ele não soa pra vocês meio que uma nova ONU, porque tem uma coisa aí de tão no território deles, não tô no território deles, né? Tem a gnósia e a agnósia. Então, pra mim, tipo, como se fosse uma ONU, só que com muito mais poder real sobre o mundo. É como se a ONU tivesse um poder de verdade. Parece um poder que em 97 a gente achou que a ONU tinha. Acho que essa é a ideia mesmo. Tipo, eles nunca vão entrar, spoilers, Magali, eles nunca vão entrar em como a Propater foi formada, ou, tipo, algo assim. Essa organização que existe, que é mais ou menos isso, tipo uma ONU com poder. Eu acho que nesses volumes eles explicam que tipo, é meio que surgiu da união da OTAN e da ONU, basicamente mesmo. Uhum. É isso, você falou, os países que estão dentro é a gnósia e os que estão fora é a agnósia. Isso, e aí tem todo o conflito, a gente vai ver, por exemplo, mais pra frente no flashback do Kenji, que tem, tipo, países de fora da gnósia que querem ter equiparação ali na luta, então estão buscando os vírus e tal. Então, tipo, parece ser isso, né? Um conflito territorial, mas uma organização bastante imperialista também, né? Ao mesmo tempo. Ou imperialista, ou sei lá, só funcional, né? Que nem eu comentei, se a Covid tivesse matado tanto quanto o Closure matou aqui, né? Tipo, talvez haveria necessidade de uma união global mais assertiva, assim, né? Não é algo... Não é algo fantasioso, né? Não é a união das nações pelo bem, é só meio que na pura necessidade ali do negócio. Sim. E por outro lado, aí a gente vai ter esse grupo que também tá meio pouco explicado ainda, que é a Nômade, né? Que parecem se opor à Propater de forma geral. E aqui, nesse pequeno núcleo, a gente é apresentado a esse conjunto de personagens, a Sofia, o Kenji, o Wycliffe e o Coronel, que tem um nome de leste europeu ali, que eu não lembro, mas é Coronel. Mas ele é do Azerbaijão, só pra constar. Azerbaijão, isso. O que eu admito que eu não entendi. Geórgia, onde eu li. Eu acho que era Geórgia também, tava né? escrito, Ou ele combateu na Geórgia... Ele lutou pela liberdade do Azerbaijão, ou pela não liberdade do Azerbaijão. Ele lutou no Azerbaijão, mas ele é da Geórgia. Ok, tá certo, você tem razão.
Problemas de um mangá realmente global. Tá aí. Sim. O que, inclusive, quando eu falo mangá global, eu falo justamente disso. Geórgia, qual é o último mangá que você leu que mencionou a Geórgia? Porque é fácil mencionar a Alemanha, o Canadá, a Rússia, os países protagonistas, por assim dizer. Sim, É quando mencionam a Geórgia que pensam, eles estão realmente querendo abordar o mundo inteiro. Aí, tipo, mesmo o Peru é isso, sabe? Porque Sim, não, o Peru é totalmente isso. o começo do mangá me deu aquela vibe I Am Legend, daquele filme do Will Smith ali, que acho que é um livro também, né? Sei lá. É um livro não sei. também. É um livro também. É tipo, é a mesma vibe, só que ali é Nova York, eu já vi Nova York 1000 vezes. Da hora é tipo I Am a Legend no Peru, isso que é da hora. Exato, e é ir pro Peru pra falar da população inca, né? Indo pro Peru pra falar Não, da que elite é do só um Peru. cenário da hora, só pra ver lhamas, né? Não é? Perfeito. Sim. Sim. Que não falam muito do Peru, e muita gente que fala, não fala da população inca do Peru. Perfeito. Sim. Enfim, a gente é apresentado esse conjunto de personagens. Eu queria falar um pouco sobre eles. Luke, você tem algum personagens que queria chamar atenção? Falar um pouco sobre design, sobre personagem, sobre conceito, qualquer coisa? Tenho até. Mas eu só queria antes fazer um comentário de algo que eu não entendi direito mesmo. Eu só aceitei que aconteceu. Eu não entendi muito bem por que o Elijah. E depois ele explica porque ele tinha o contato lá. Mas no começo ele meio que só começa a viajar junto com a galera. E eu não entendi muito bem por que eles continuaram ali. Ele é meio que sequestrado, né? A ideia é essa. Mas por quê? Porque ele tinha encontrado uma informação que não devia. Sim, aí ele mostra pra gente que ele tinha mantido o negócio. Eles falaram até, não, então a gente vai matar ele, né? Porque ele deve ter descoberto. Só que. Mas a Sofia viu na memória do Querubim e falou: então, ele é filho do Enoa, que é um cara importante aí. E aí eles, então vamos levar ele junto. E eles só decidiram que então vamos sequestrar ele. Ok. Só que eventualmente precisaram da ajuda dele, então por isso ele acabou meio que se tornando parte do grupo, né? Em algum aspecto. Certo. O personagem que talvez recebe muita atenção, recebe mais atenção dos três nesse primeiro momento é o Kenji, né? A gente tem todo um flashback dele ali depois. Que, Eu gosto que a menina. Tem a Helena e a cachorra. A caixa. E o outro que era um. Wycliffe. A gente vê uns flashbackzinhos dele que conectam direto com o que eles estavam passando naquele momento e tudo mais. É bem um storytelling bem simples, né? Tipo, olha como esse passado dele está se refletindo no que eles estão vendo agora, mas achei super bem feito pra contar aquela história. Inclusive, eu acho que eu talvez tenha gostado mais do que o do Kenji, que pra mim acabou sendo meio genérico no final das contas. Alongado demais também. É quase a segunda metade inteira do volume, só, tipo, contando uma história que acabou não sendo tão elucidante assim pelo que tava dizendo sobre o personagem. Tipo, que acabou servindo mais pra backstory até do mundo, né? Sim. Quem que é essas criaturas e tal. A parte dele em si é meio que vocês até comentaram no Telegram, alguém mandou uma imagem de olha o Itachi Sasuke tudo de novo. Aí acabou sendo a parte do Kenji que menos me interessou. Acho que o autor gastou tempo demais numa história que não foi tão interessante assim. Mas foi relevante pra a gente ver mais detalhes do mundo, de fato. Mas os outros personagens me chamaram mais atenção quando a gente viu o passado deles. Quando começou a batalha, a dupla que o Luke mencionou da Koshua com o outro cara, foi a dupla que mais me chamou a atenção, assim. Sim. Eu gostei muito da interação deles. A conversa e a relevância do flashback do Wycliffe ali, né, pra o que tá acontecendo, a cena inteira, e tipo, ela prende o pé ali, é de uma tensão tão maravilhosa, porque foi tão bem construído pra isso, sabe? Em todos os detalhes, sabe? Desde eles comentando sobre as ruínas ali dos Incas, sobre, tipo, a importância histórica daquilo, até mostrar o flashback dele, dos horrores de um soldado pra chegar nesse momento que, puta, prendeu o pé. Puta que pariu, velho.
Eu acho que o grande trunfo, né, da narrativa do Hiroki Endo é justamente ele trouxe esse grupo que tá fazendo algo que, a bem da verdade, é que a gente termina esses 4 volumes 2 da JBC não sabendo exatamente o que eles estão querendo fazer, Não, né? não, não. eu não tenho. A gente não tem ideia do que tá em jogo. A gente não tem a menor ideia do que tá em jogo. A gente sabe que, eles querem ir pra lá. Eles querem sobreviver. E tá vindo uma galera que quer matar eles. É tudo que a gente sabe. E tem algum passado pregresso entre a Sofia e o maluco lá que tá tentando matar eles? Eu também não... Tem algo ali? Tem um pouco de tudo ali, né? Tem um pouco de tudo. Mas o grande ponto é justamente esse. Eles estão ali, eles querem fazer isso. O próprio Elijah, ou Elijah... Eu li como Elijah também. Eu leio como Elijah na minha cabeça. Não sei qual de verdade. Mas, enfim, até ele a gente tem uma ideia vaga sobre o que é ele. E o grande trunfo do Hiroki Endo é justamente isso. Ele criou esse contexto, e que já é tenso por si só que a gente não sabe os stakes, mas existe esse contexto. E aí ele não vai dar pra gente o contexto. Ele vai dar pra gente a história das pessoas que estão ali, sabe? Então, tipo, eles querem ir daqui pra lá. Mas o que aconteceu com esse cara aqui? Por que ele tá fazendo isso? Né? E aí mostra o Wycliffe, aí mostra a Caixa, mostra um pouco do Elijah também, que a irmã foi sequestrada, a irmã com a mãe, mostra depois do Kenji mais pra frente, só a Sofia e o general que falou um pouco, mas não explicou tudo ainda, né? Então esse trunfo de ir mostrando essas salpicadas de passado e fazer essa correlação com o presente é maravilhoso. Você tem razão que o trunfo é pegar esses personagens que a gente não sabe o que estão fazendo, não sabe por que estão fazendo, e meio que fazer você se importar muito com eles. Porque ele conta basicamente o importante naquele momento. Tipo, se você vê como roteirização básica de, tipo, causa e efeito, tem esses caras, eles precisam sobreviver, e a gente tá vendo como eles estão tentando sobreviver. É, tipo, a narrativa mais visceral possível, sabe? Sim. Os motivos pelo qual, as motivações, isso a gente aprende eventualmente, né? Mas eu quero saber quem é esse cara, por que ele tá assim, por que ele manja de minas terrestres, por que o Wycliffe tem essa história, e por que ele sente, ele né? E ele é traumatizado com isso, e como aquela cena da perna, isso que você falou, Judeu, pra mim, foi o ponto alto aqui desses capítulos, né? Toda essa cena, eu lembro que da primeira vez que eu li, eu não conseguia parar, porque eu falava assim, ele montou esse grupo aqui, ele não vai matar essa galera, né? E não, eu vou matar essa galera, vou matar essa menina, vou matar esse cara que é o fodalhão da guerra. E é essa a história que eu vou contar. E vocês ficaram surpresos com as mortes? Não surpreso, porque tinha cara de manga editor, eu achei que alguém tinha que morrer por choque velho logo no começo. Fiquei puto que morreu justamente quem eu tava gostando mais. A menina ou o cara? A menina, mas a dupla. Eu gostei da dupla, já. Mas a menina mais do que o cara. Os dois pra mim. É no núcleo que eu tô indo com a cara que vai ter o choque velho. Ok, é assim que funciona mesmo. Eu tava não esperando que isso fosse acontecer, poderia não eles terem sobrevivido, eu ficar, ok, normal. Mas do que me falavam do tipo de manga que é Eden, eu tava meio que aceitando isso como uma possibilidade bem... Acho que eu mesmo não fiquei muito surpreso necessariamente, mas eu fiquei muito triste. Muito mal. Triste pra caralho, porque ele não te poupa. Essa galera vai morrer e você vai ver que eles estão dilacerados. Você vai ver o corpo da menina pela metade. Você vai ver o cara com a cara explodida. É isso que você vai ver. Não só isso, como todo o negócio do flashback do cara é que agora ele vai fazer direito e vai conseguir salvar a pessoa que pisou na mina. E não, né? E acontece exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma cena. Dito isso, quando ela pisou na mina, eu já tinha certeza que só tinha como acabar com ela morrendo. Que não ia ser um mangá sobre como mais dá pra dar um jeito depois que você pisa na mina. Eu achei que ele poderia sacrificar ele em troca, tipo, e ela saía sem uma perna, alguma coisa assim. Até dava a impressão que seria isso, né? Quando ele foi em direção. E o mangá é meio que até bom e retratar em outros personagens a sua raiva, ou sei lá, a sua tristeza com a morte da personagem, porque logo em seguida tem o Khan ali dando o tiro de misericórdia e a Sofia... Tipo, tão desgraçada com tudo que tá acontecendo ali. Você meio que... Você tá junto com esses personagens. Tipo, que mancada. Sim. E constrói
caráter de mais personagens aí, né? Porque cria um arrependimento ali no próprio Elijah, que não conseguiu, falou que não deu tempo, né? Ele não quer que não dê tempo novamente. A Helena também, né? Que criou um laço ali com a Cashua e também ficou mais triste também. Então, É Helena, desculpa, eu confundi os nomes da Helena e da Sofia. Ah, a Helena tá. que fica gritando ali com o Cud, seu filho da puta, fica chamando sei, ele sei. ali. É verdade, eu não tinha. Você falou da Sofia, eu falei, eu não lembro da Sofia ter visto isso, mas Não, é a Helena, a prostituta ali, que começa a gritar com o Cud, que ele deu esse tal tiro de misericórdia, e meio que começa a questionar a moral dele pra fazer isso. Maravilhoso, cena muito boa. Inclusive, a gente acabou falando um pouco da Sofia, da Helena, e eu gosto como essa história, o passado importa, como a gente está vendo em vários flashbacks aqui, mas o autor faz questão, imagino, de não glorificar as tragédias dessas mulheres, porque todas elas têm uma tragédia por serem mulheres ali especificamente, e ele aborda essas questões, como, por exemplo, comenta que a Helena deu instruções para Cashua de como sobreviver, né, de como não engravidar ou não pegar doença aí também, né, ou a Sofia, que também teve um monte de filho, transplantar o corpo. Então, tipo, existem algumas tragédias no passado dessas personagens por serem mulheres que o autor opta por não mostrar, mas não fingir que não aconteceu, né? Quer dizer, né? Criar a personalidade desse personagem. A identidade deles está muito... e é interessante você comentar isso, Strange, de que ao mesmo tempo que ele não te perdoa como um bom mangá de tipo, mostrar violência e mostrar o corpo da menina sangrando. É pela metade ali, né, com as tripas pra fora. Ele não faz questão de mostrar os estupros que ela passou, por exemplo, sabe? Não é a cena que tem e poderia ter num mangá tipo, pra mim é uma decisão consciente ali. Eu não sei dizer nada além disso. Eu já quero ir daqui a pouco já entrar no flashback do Kenji. Acho que tem uma ou outra coisa que a gente possa querer comentar. Mas antes disso, eu queria falar um pouquinho sobre as cenas de ação. É bom. Porque assim, vocês não gostaram muito da cena de ação? Tipo, que ação bonita de ver, né? Movimentação, tiro, tipo, dá pra entender tudo o que tá acontecendo. É uma fluidez maravilhosa. Quanto à ação em si, eu acho que em alguns momentos eu fiquei meio cansado dela, tipo, eu não acho que, às vezes eu ficava vendo, bom, tá, tudo bem, estão trocando tiro, ou sei lá, e eu, beleza, eu acho que eu já passei 10 páginas, eu já entendi que é isso que tá rolando, mas eu queria, então a ação em si, às vezes eu não fiquei muito empolgado com ela, mas em compensação, já que você tocou nesse assunto, eu acho que o mangá visualmente é incrível, a arte me pegou muito em todos os cenários, a quadrinização no geral, o foco nas páginas, tipo, não tem muita página dupla, mas tem alguns momentos-chave que é uma página inteira, que é super bem feito. E a clareza dos movimentos mesmo quando não é uma cena de ação que é só, tipo, o que os personagens estão fazendo, andando mesmo. Sim. Acho. Eu gostei dessa sensação, mas eu gostei principalmente, puxei esse tópico, porque eu gostei principalmente de como ele encara a tecnologia e as lutas de tecnologia dessa história, né, sobre o detalhe do Kenji ter, tipo, um adesivo que cola e explode as coisas, ou a Sofia que tem que colocar os fios na cara, e aí o outro hacker também, né, tipo, a batalha de hacker é isso, é fio na cara e... Cabo USB na bochecha, né? Não, que ideia maravilhosa. E 6 fios, porque, tipo, não tem um fio único que faz o negócio, tem que ter 6 fios na cara. Eu achei maravilhoso. Eu também gosto das cenas de ação, mas já que se a gente tá falando da arte abrangentemente, eu fico maravilhado com a clareza de tudo nesse mangá, porque eles adoram uns detalhes e tal. Logo no começo tem aquela página do querubim, sabe? Tipo, deitado naquele monte de cabos e, tipo, não é uma poluição excessiva. Tem coisas complexas, sabe? Tem uns personagens com 1000 pedaços mecânicos na cara e, tipo, em nenhum momento você sente, tipo, perdido no que tá acontecendo em cada página, sabe? A arte é muito limpa, né? Tipo, tem pouca rachura, essas coisas. É tudo bem clarinho mesmo. Tipo, é detalhado, mas você não tem aqueles negócios, aquele cheio de rabisco e coisa pra
e apresentar os detalhes. Essa é bem... E todas as cenas de ação principais que a gente viu aqui é tudo no dia, então, tipo, é tudo claro mesmo. É isso, você vai ver tudo. Então, todos os fios, todos os tiros, pessoas, você vai ver. E no que tange ação, estranho, você que leu Around the Meguro, na luta do Kenji contra o cara ali... Tipo, é o cara treinando pro Around the Meguro. Perfeito. De que tem que pegar a perna, girar a perna, pega o pescoço, pega o braço. Aí o cara já queria fazer o Around the Meguro ali, mas ele... Sim. Faltava tempo pra ele ainda. Precisava de um pouco mais de tempo pra chegar lá. E é uma coreografia maravilhosa pra mim, além disso tudo. Quando o Cage tenta enforcar ele, aí ele fica de pé, que cena maravilhosa, sabe? Cai pra fora, enforca ele na parede, um monte de sequência boa. Sim. Vamos um pouquinho pro passado ali do Kenji. Eu não sei se alguém tem alguma coisa... Se tem alguma coisa que você quer comentar em específico desse passado do Kenji? Alguma coisa que te chamou a atenção? Não muito, na verdade. Pra ser muito sincero, o Kenji era quem eu menos estava interessado no grupo quando veio um passado dele, assim. O Kenji, agora... Parece ser mesmo. Espera eu começar a prestar atenção nele, enquanto eu tenho interesse nesse... Ele não era quem eu tava com o foco antes e me sou uma distração. Ok, vamos lá. Só uma mudança meio brusca pra mim. Você acha que talvez o autor entendeu que o Kenji ia ser popular no Japão e ele quis dar foco pra esse personagem? Assim, eu não acho que focou é a palavra certa. O Kenji é o japonês e o mangá também é japonês. E o personagem japonês é sempre importante, é por isso que ele é japonês. Bom, o maluco japonês do outro grupo não foi tão importante. Sim, mas... Eu sei, Tem um motivo pelo qual o Monster é a história do único japonês da Alemanha. No passado do Kenji eu acho tão memorável e impactante a cena que ele empurra o pai pela escada ali. É bem forte, é bem isso forte. Caralho, velho. E é uma boa construção, assim, todo aquele diálogo do irmão falando sobre como o pai era horrível, pra eles chegarem bem na quina da escada, é uma construção muito boa. No mesmo momento que ele fala do evento relacionado, o timing perfeito do que o autor criou. E que gráfico, né, essa morte de... realmente, se a pele tá endurecendo, se ela cair, ela quebra. Então é uma morte feia mesmo de se ver, né? Eu gostei. Essa parte eu realmente gostei. Falei que não liguei muito pra história do Kenji no geral, mas esse foi um grande momento, assim. Pô, eu fiquei chateado que o amigo coreano deles morreu. O coreano ali de óculinho. É triste, ele parecia gente boa. Ele parecia gente boa. Tem um quê ali do passado, de justamente mostrar já um pouquinho mais do mundo sobre essa ótica de pós-vírus e da Propater e potências de forma geral, tentando utilizar do próprio vírus pra como criar arma, né? Como forma de criar arma e seres monstruosos que a gente vê. Eu acho muito interessante essa construção. É bem feitinho, sim. E apesar dessa dinâmica bem Itachi aí que vocês comentaram da relação dele com o irmão, mas pro final acaba sendo um pouco mais do que isso. Eu meio que... Eu gosto da conclusão deles meio que mal se entendendo de uma forma horrível, sabe? Tipo, tem umas páginas finais ali com uma cara de pesar do irmão de quão merda deu tudo, sabe? Que eu acabei gostando da relação que foi construída. Sim. E esse passado novamente é uma prova de como todo mundo é arrombado no mundo. Sim, não tem... Porque tem esse... O grupo deles já é um grupo de arrombados também, né? Eles são pobres e tem um passado triste, eles são um grupo de arrombados. E aí eles são contratados pela nomeada Aliança Islâmica em prol do tentar equivaler ali a guerra biológica, e depois a gente descobre que é a Nômade, e aí a Nômade ia matar todo mundo, que é a Nômade que a gente tá vendo no presente, que em teoria, né, tá lutando contra os grandes autoritários. Então, tipo, é um mundo de arrombados, essa é a realidade. É um mundo de pessoas complexas. Ele é um excelente mangá edge nesse sentido, de que ele realmente quer dar os tons de cinzas pra todo mundo. Tirando os capangas que só morrem, né? Essa galera não importa. A gente não vê um flashback do cara que o Kenji mata ali. Bom, pelo menos ele compensa isso um pouquinho e alguns capangas não são nem pessoas pra dar uma facilitada pra gente.
É verdade, alguns são monstros só. As maquinazinhas ali, coisa. Esse nível de sci-fi tá legal pra vocês? Ou vocês queriam que fossem mais fundo ou tá Não, bom? tá bem tranquilo. É o nível ideal de sci-fi pra mim. Uhum. Sem carros voadores, né? O nível abaixo, né? Pode ter uns ciborgos, eu compro isso. Né? Sim. Não parece estar tão longe, talvez. Sim. Bom, mas beleza, a gente termina o final do segundo capítulo chegando o amigo da família do Elijah, né, pra resgatar, um cara com um character design maravilhoso. Placa-mãe na testa. Mas é isso, a gente vai parar por aqui ainda sem muitas explicações, muita coisa por acontecer. E eu queria primeiro impressões aí de Luke e Izo que estão entrando nesse mundo. Como que foi essa primeira impressão? Começando aí pelo Izo. Como que foi aqui? O que Eden te mostrou nesses quatro volumes aqui? Eu, de verdade, tô deixando o mangá cozinhar. Uhum. Let him cook. Let him cook. Não me guiou pra nada, me deixou. Tô querendo acompanhar a jornada e ver onde ela termina. Uhum. Ok. Você, Luke? Eu não sei o quanto eu gosto de Eden ainda, nesse sentido é parecido com isso, mas eu achei o mangá fascinante em vários aspectos. Na construção de mundo dele, nessa globalização que a gente comentou, no trabalho dos personagens, eu tô muito interessado em ver o que tá por vir em Eden. Achei o mangá fascinante, eu acho que eu vou gostar muito, mas precisa dar um tempo só. Foi uma ótima primeira impressão, sim. Esse comecinho aqui, Judeu, conversa entre nós que já lemos, né? Uhum. Esse comecinho ainda tá mangá de ação. Ele tá muito mangá de ação. Então, Daqui a pouco vai ser muito mais sobre os personagens. Você tem razão. Lendo aquele no começo, é uma ação que, sei lá, vai voltar mais pro final, talvez. Sim, tem. É. Tem muita coisa pra acontecer. Teve passagens, assim, que eu fiquei menos interessado enquanto eu tava lendo, mas, o contexto geral do mangá me interessa muito. Então, essa é a grande coisa. Sim, mas estamos, então, apenas começando essa jornada aqui sobre Eden. Ainda temos muitos programas pela frente. Tá morno por enquanto, tá morno. Tá começando. Começou a esquentar de leve. A gente teve bastante elogio, algum pontuais críticas, mas o ponto é que começou a engrenar Eden e continuaremos, obviamente, a leitura no mês que vem com mais 4 volumes que eu nem lembro. Faz tanto tempo que eu li que eu não lembro nem pra onde vai a história. Eu tenho uma ideia de pra onde ela vai, mas eu nem lembro o que vem de tanta coisa que acontece nesse mangá. Mas a gente se vê então aqui mês que vem pra mais uma conversa. Até mês que vem. Good.